O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derramou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai casa de comércio. Jesus, seus discípulos, lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua causa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome, mas Jesus não dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos, com a graça de Deus, inclusive depois podíamos cantar o refrão Ser Livre, e sabe por quê? Nós estamos em pleno retiro nacional, o 9º. Todos os anos nós fazemos em lugares, e foi um tanto diferente, até terminarmos na Expo Barigui, mais de 6.000 pessoas o ano passado, o último evento que tivemos. Depois veio a pandemia, e este ano estamos fazendo só pelos meios de comunicação. Estamos levando a sério, porque se trata de salvar vidas. Mas veja que a providência divina nos faz em pleno retiro, cujo tema escolhido, ser livre. Livre para servir, livre para amar, livre para adorar, livre para ser discípulo. A liturgia nos fala de liberdade. Padre, eu não peguei essa chave de leitura, mas eu posso ajudar. O primeiro domingo é clássico. Você já consegue lembrar qual que é o evangelho? Sempre o evangelho do primeiro domingo da quaresma. Tentação de Jesus. Segundo evangelho, segundo domingo, transfiguração. Terceiro domingo, não é fixo. Pode ser a samaritana, mas hoje Jesus expulsa os vendilhões do templo. E o que se quer com isso? Como compreender isso? Na verdade, a linguagem é livre para amar. Nosso Senhor está diante de uma situação, e João nos conta isso. João, o evangelista, estava lá. E esse fato é tão importante que os 4 evangelistas repetem esse texto. Os 4 fontes diferentes repetem esse fato. Que fato? O fato de Jesus ter expulsado os cambistas, os vendilhões do templo. Então qual a importância disso? A importância de purificar o homem, a religião
e levá-los à verdadeira espiritualidade. Isso vale para todos os tempos. Vale para o tempo de Jesus, vale até para avaliar a história e termos que dizer cometemos erros, e ser para nós sempre uma voz profética, a palavra, para nunca aliciarmos religião com comércio. Filhos, o que é que está acontecendo com Jesus? João diz que ele foi no templo, ele foi para celebrar a Páscoa. Jerusalém, e aqui eu posso fazer um parênteses, você vai conhecer muito mais sobre Jerusalém na live dia 26. O senhor vai fazer, padre? Eu ia contar depois, mas dia 26 às 19 horas, eu vou fazer uma live cujo título é Compromisso de Amor. E nós estamos preparando com muito carinho, que vai ser uma viagem no tempo de Jesus. Como assim? Sim, espere, vai ser um compromisso de amor em Jesus, de tudo, cenário, música, espiritualidade, é uma viagem na Terra Santa que faremos, buscando o grande comprometido no amor que é Jesus Cristo. Por que eu disse isso? Porque você vai conhecer mais sobre Jerusalém, e aqui Jesus está no templo, um templo que foi construído pelo rei Herodes o Grande no ano 42 depois de Cristo, antes de Cristo, perdão. E quantas pessoas viviam em Jerusalém? Você tem noção? No comum, no cotidiano, mais ou menos 50 mil pessoas. Quando chegava a Páscoa, qualquer semelhança mera coincidência com dia de festa. Tem um ditado que diz: dia de festa, a igreja é pequena. As romarias, já fiz muita romaria, muita peregrinação. Em tempo de festa, é aquela multidão. Tinha mais ou menos de 50 mil, passava para 180 a 200 mil pessoas. Muita gente. Pessoas que guardavam seu dinheirinho a vida inteira para fazer uma viagem pelo menos ao lugar santo. Claro, gente, em todos os tempos tem gente boa e ruim, desde os primórdios. Lembre de Caim e Abel. O que acontecia? Os comerciantes, nós vamos ganhar numa semana da Páscoa, encher os bolsos do ano inteiro. Os brimos, as lujinhas, né? Quem viaja comigo sabe do que eu estou falando. Então eles criavam um negócio impressionante. O templo era dividido em átrios. Eu preciso contextualizar. Detalhes maiores eu contarei na missa das 3h30. Atenção, hoje, dia de retiro, a missa de encerramento será às 3h30 da tarde. Mas eles faziam o quê? O dinheiro que eles traziam era o dinheiro dos romanos. No templo não podia. Olha a sacada. Tinha que fazer o câmbio. Dava o dinheiro romano, que eles comercializavam, e pegava o dinheiro do templo. Ali a troca, por bolso. Depois, os peregrinos chegavam, tinham que comer, subia o preço lá em cima, tinham que fazer suas oferendas, colocavam lá em cima. Eram abatidos mais ou menos 18 mil cordeiros, e aí passava o couro para os curtumes, era o negócio. Eu só estou descrevendo por cima. Quando Jesus cresceu vendo isso, quando ele vê isso, ele é tomado por uma santa ira. Pode-se dizer isso, é clássico. Ele é tomado por uma violência. Jesus foi violento, padre? Foi, não dá para dizer que ele foi outra coisa. Ele pegou, fez reio, cordas que amarravam os animais, corda que amarrava os bois, corda que amarrava os cabritos, e desceu no lombo, virou a mesa dos cambistas, abriu as gaiolas, soltou os pombos, os casais de rolinhos, deve ter sido uma fusarca. Imagina aquele griteiro, o povo já grita lá, e aí chega esse homem e começa a fazer isso, e eles vão tirar satisfação. A pergunta que você poderia fazer: por que Jesus agiu assim? Tem um motivo, e o motivo ele disse, pelo menos João nos conta.
Não conta as outras coisas, mas conta uma frase que, de tal forma que fosse o suficiente. Tirai isso daqui. Não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Eles entenderam que ele estava falando: o zelo por tua casa me consome. A centralidade da minha fé é Deus. Jesus está dizendo isso, colocando-nos dentro dessa quaresma, na centralidade da nossa fé, de um Deus que nos ama e não nos quer escravos. Ele nos quer livres. Acompanhou até aqui? Agora vamos à primeira leitura. O que tem a ver os 10 mandamentos, o decálogo, com o Evangelho? Tudo. Principalmente do jeito que começa. Lembra que eu falei? O zelo pela casa de Deus. O zelo por Deus, o Deus libertador. E não o Deus que escraviza. Não o Deus que fica exigindo. Esse não é o Deus. A primeira leitura começa exatamente assim. É impressionante. Antes de falar o decálogo, antes de dizer os mandamentos, ele se apresenta. E como que ele se apresenta? Não é assim: se vocês não me obedecerem, eu vou mandar um raio na cabeça de vocês. Ele não diz: eu sou vosso dono, não. Ele diz: eu vos amo. Não, ele não disse, disse. Olha ali, em outras palavras: quem sou eu? Eu sou o Deus que te tirou do Egito. Todo judeu sabia. Quando ele se apresenta assim: sou eu, aquele que te trouxe à terra prometida. Sou eu, aquele que te sustentou, e na hora que vocês seriam mortos, eu os preservei com um anjo. Sou eu. Vocês lembram quando os egípcios corriam atrás e eu os fiz passar a pé enxuto? Sou eu. Sou eu que lhes dei codornizes, sou eu que lhes dei água, sou eu que lhes dei a terra, sou eu estou aqui. Então ele está dizendo amor. É por isso que eu vos amo, porque eu vos quero livres, que eu digo: amai a Deus sobre todas as coisas. E aí vem os 10 mandamentos. Se você perceber, 2 tábuas. A primeira tábua, primeiro, segundo e terceiro, relacionamento com Deus. Ame a Deus com todas as coisas. Quando Jesus viu que eles estavam amando mais o câmbio, mais os passarinhos, mais o comércio, mais os interesses econômicos, Jesus disse: vocês não estão fazendo a religião espírito e verdade, como ele disse à samaritana. E desceu o rei, entendeu? Quando eles perceberam que foi deturpada a mensagem do Senhor, ele, por amor, o mesmo amor que Deus tinha, ele quer purificá-los e purificar-nos. A primeira tábua da lei, que o primeiro, segundo e terceiro, é do relacionamento com Deus. Guardar domingos e festas, não chamaram no santo nome de Deus em vão. O quarto é chamado, para alguns teólogos, o mandamento da transição: honrar pai e mãe. Porque assim como nós devemos honrar o pai e mãe na terra, muito mais honrar Deus. Aí passamos para a segunda tábua do relacionamento com o outro. E por que Deus revelou os mandamentos? Porque Ele quer que seus filhos sejam livres. Ele queria que os judeus vivessem bem, não caíssem nos mesmos erros de outrora, não cometessem os mesmos desvaneios, que eles, seguindo essa lei propositiva, é uma lei propositiva, não é coercitiva, é indicativa: faça isso, não faça aquilo. Por quê? Eu que vos tirei do Egito, quero vos manter livres, e se vocês viverem esses preceitos, vocês viverão. É lindo perceber essa perspectiva. Por isso que o Salmo veio bater na tecla com muita força, dizendo: Senhor, Tu tens palavras eternas. Os mandamentos são para a eternidade.
O decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus são para a eternidade. É verdade que aqui você vai perguntar, mas Jesus resumiu os 10 em 2, sim, e depois em 1. Nossa, aí você estragou tudo. Não. Os 10 mandamentos, são os primeiros passos de quem caminha no limite da fé. Mas para quem quer seguir Jesus, Jesus viveu muito mais do que os 10 mandamentos. Ele viveu o mandamento do amor. Por isso, acima dos mandamentos, e esses são preliminares, se nós não vivemos nem os 10 primeiros mandamentos, não conseguimos viver o outro. Que outro? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E depois vai nos dizer João, o mandamento do amor. Percebe? O mandamento do amor engloba os 10. Mas se você não vive os 10 mandamentos, impossível viver o amor. Por isso, é no mandamento do amor que Jesus não quer que continue a fazer do templo um lugar de negócios. É pelo mandamento do amor, é pela liberdade que Jesus conquistou em Jesus Cristo, que depois Ele vai dizer, vocês serão mais livres, eu vou destruir esse templo. E eles falaram, mas como? Vai reerguê-lo em 3 dias? 46 anos Salomão, com todos os escravos, para levantar, e você vai reconstruí-lo? Jesus destruiu o templo. Sinceramente, essa igreja é linda, e tem muitas outras muito mais lindas do que essa, mas a verdadeira religião não está na casa, no tijolo levantado, está naquilo que o Senhor fez no ressuscitado. Ele nos libertou. Por isso, o grande mandamento é do amor. Eu quero que você cante um trechinho comigo, mas ainda vou falar da segunda leitura. Mas você entendeu? Será que entendemos que o Senhor hoje quer nos purificar? Ele quer pegar o chicote, e espero que também dê no meu lombo, no seu lombo, e falar, escuta, dentro de você tem muita amarra, tem muita corrente, tem muitos grilhões. Você está apegado o quê? No dinheiro, nos bens materiais, na satisfação imediata. Por que você não pede, Senhor, pode entrar no átrio da minha casa, templo, na minha família, na própria igreja, nas igrejas, e faça uma purificação, Senhor. Papa Francisco tem pedido isso. Ser livre, quero ser livre, livre para viver seu amor, livre para te servir, meu Senhor. Ser livre, quero ser livre, só Deus cura e liberta do amor, toda minha ferida, Senhor. Mais uma vez, ser livre, quero ser livre, livre para viver seu amor, livre para te servir, meu Senhor. Sim, Senhor, faça isso na minha vida. Que nós, o zelo da causa de Deus, o zelo das coisas de Deus, que o amor, filhos queridos, fica com essa ser livre, porque é o que Paulo vai dizer. E veja a liberdade que a segunda leitura nos dá. Se você acompanhou meu raciocínio, os 10 mandamentos são os primeiros passos, é a lei revelada para quem está começando a engatinhar na fé. Eu diria que é o limite. Se não vivemos nem os 10 mandamentos, então caímos no paganismo. Mas ainda os 10 mandamentos não é tudo. Tem algo que está acima dos 10 mandamentos, que Jesus deixou explícito.
O amor a Deus e ao próximo está nos mandamentos, mas ampliado por Jesus. E onde Jesus provou esse amor? Paulo nos diz, na cruz. Por isso, é impressionante que Paulo vai dizer: eu não vos prego outra coisa a não ser um Cristo crucificado, um Cristo amor. E ele vai dizer assim, eu fiquei impressionado, que ele diz assim: para os gregos, o que eles buscam? Sabedoria. Mas aqui não está um filósofo, aqui não está um pensador, um estoico, um Platão, um Aristóteles. Então os gregos não vão entender, porque mesmo a razão, quem quer entender a religião na razão, é refém e prisioneiro dos próprios argumentos. Paulo vai dizer: os judeus não entendem o Cristo crucificado, porque eles querem sinais, milagres. Eu te pergunto, no final do Evangelho, Jesus vai dizer assim: não dá tempo agora, me lembra de eu explicar melhor à tarde. Que muitos, depois que Jesus fez os milagres, começaram a crer, e Jesus não acreditou neles. Eita, lá no templo, Jesus não quis saber deles, porque eles não estavam indo atrás da missão, eles queriam milagres. Os judeus queriam milagres, judeus queriam, e eu te pergunto, não é isso? O que nós procuramos em Jesus hoje? O seu compromisso de amor? Ou nós procuramos em Jesus sabedoria, iluminação? Eu seria uma pessoa evoluída, olha os termos. Cruz, meu filho, não tem. Segunda leitura fala uma coisa que a gente não gosta: eu vos prego Cristo crucificado, imolado. O judeu não acredita porque esperava o milagre. Se fosse filho de Deus, desce daí. O grego quer sabedoria, o pagão acha uma loucura. Mas quem acredita nesse homem, quem acredita no seu amor, na sua proposta de vida, e se compromete com o seu amor, essa é sabedoria de vida. Aí vai entender porque ele foi no templo e tocou os vendilhões. Aí vai entender porque ele desmoronou todo o conceito de uma religião sacrificial para oferecer como hóstia viva a Deus. O que não, para alguns essa cruz foi derrota. Sim, para os judeus, matamos aquele que se dizia o rei, Inre. Para os gregos, morre-se o filósofo, ficam as ideias, mas morreu. Para quem tem fé, aqui foi a liberdade do Cristo. Aqui foi o ato de amor. Os 10 mandamentos vividos, consumados na cruz.